Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje eu vou revelar para vocês aqui 3 coisas que fazem muito mal. Se vocês estão buscando uma verdadeira cura emocional, uma paz interior, eu vou contar para vocês 3 coisas que não fazem bem. E se é que vocês estão fazendo alguma delas, vocês devem parar para garantir a sua saúde emocional. Então, se você gostou desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo, especialmente para você. Então, fique comigo até o final dessa aula, que hoje você vai aprender 3 coisas que você deve evitar ao máximo de fazer, porque são coisas que te fazem mal e vão impedir o seu sucesso, vão te impedir a sua verdadeira cura emocional. Vamos lá, vou começar com a primeira coisa que te faz mal e você deve evitar ao máximo e eu vou te contar como. A primeira coisa é o radicalismo, é o extremismo, é o excesso. Daquelas pessoas que perdem totalmente o controle das emoções. A raiva é colocada para fora com muita intensidade, a tristeza, a ansiedade, tudo sai de uma forma muito radical e muito extrema. Isso é extremamente perigoso. Mas muitas pacientes falam para mim, talvez você esteja pensando agora, mas eu não consigo ser diferente. Quando vem emoção, vem com tudo, vem muito forte. Então, eu sempre dou uma dica muito incrível. Não queira mudar da noite para o dia, mas coloque o foco. Eu vou ser 1%. Gente, 1% é pouquinho. 1% melhor a cada dia. Se você resolver mudar e ser 1% melhor a cada dia, pense que no final de um ano inteiro, quanto você evoluiu. Então, não queira mudar, hoje eu vou ser uma pessoa calma, hoje eu não vou chorar, hoje eu vou controlar minha raiva. Não, mas 1%. Hoje, no momento da fúria, ou da tristeza, ou da ansiedade, respire, se acalme. 1% melhor ao longo de um mês, ao longo de um ano, com certeza você vai ser uma pessoa muito melhor. O radicalismo, ele é muito perigoso. Sempre os extremos são muito perigosos, nem 8 nem 80, sempre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Mas para chegar no caminho do equilíbrio não é tão simples assim. Vocês devem estar perguntando, Cíntia, mas como eu chego nesse caminho do equilíbrio? Então, pensem, um passo de cada vez, são passos de formiguinha. É muito devagar, mas tem que ser constante. Como dizia já Fernando Pessoa, mais importante do que a velocidade é a direção. Então, se vocês se comprometerem e quererem estar na direção certa, de melhorar 1% a cada dia, se controlando, relaxando, respirando ao longo de um ano, as mudanças vão ser incríveis, podem ter certeza. Então, primeira coisa que vocês não devem fazer é ser radicais, ser extremas. Se você está percebendo que você é uma pessoa extrema demais, radical, que perde o controle em todas as situações, isso é inversamente proporcional à sua cura emocional. Então, radicalismo, primeiro passo, primeira coisa que vocês devem afastar totalmente, certo? Muito bem. Vamos para o segundo passo, a segunda coisa que vocês também, se vocês estão fazendo, vocês devem se afastar disso e mudar. A segunda coisa é, vocês estão sendo dominadas pelo seu cérebro ou pela sua mente? Vocês vão perguntar, mas como assim? Qual a diferença? Se você já me segue, conhece meus conteúdos, sabe que cérebro e mente são 2 coisas distintas. Cérebro é um órgão concreto, físico, principal órgão do sistema nervoso central, certo? Quando a gente fala de mente, a mente é para explicar uma teoria de como a gente se comporta, dos nossos sentimentos. Então, cérebro é uma coisa e mente é outra coisa. E por que eu estou falando para vocês que é importante vocês controlarem e dominar a sua mente? Muitas vezes você se sente muito triste ou muito ansiosa ou sem controle. E aí o que acontece? Muitas buscam soluções imediatistas,
buscam soluções aonde? Na medicação, em tratamentos medicamentosos. Gente, atenção, eu não estou desencorajando ninguém aqui a parar com tratamento medicamentoso se esse for o melhor caminho. Mas o que eu quero dizer, não adianta você tratar o seu problema apenas com a medicação e não tratar a sua mente, a sua forma de pensar. Então, vou dar algum exemplo para vocês entenderem melhor. Quando vocês sentem muita tristeza, falta de motivação, não vem nada de bom na vida e buscam um tratamento com medicação, é claro que a medicação vai agir diretamente no cérebro, fazendo o quê? Elevando os níveis de serotonina, que é o hormônio responsável por dar prazer, satisfação para a gente. Mas no momento que vocês param a medicação, o que acontece? Todas aquelas emoções, aqueles sentimentos, eles voltam à tona e às vezes pior ainda. Por quê? Porque vocês anestesiaram a mente e o cérebro de vocês. Vocês fizeram o cérebro realmente dormir. Então, como se fosse uma anestesia para o cérebro, mas a mente não mudou, a mente não aprendeu a lidar com aquilo de verdade. Então, o ideal é você trabalhar a sua mente, entender o que faz você sentir assim, quais são os pensamentos gatilhos que te levam para aquele estado de dor, de sofrimento. Porque se você entende a causa, entende esses gatilhos, você consegue trabalhar, você não está apenas anestesiando a sua dor, você está tratando e você está curando a sua dor. Eu gosto de dar um exemplo que fica muito fácil para vocês entenderem. Hoje em dia, de uns 15 anos para cá, se fala muito sobre a cirurgia bariátrica. E o que as pesquisas têm provado cada vez mais, que 80% das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia de redução do estômago, 80%, olha que número alto, elas voltam a engordar de novo. Mas como assim? Foi diminuído o estômago da pessoa, como que ela consegue engordar? Como é possível? Porque, gente, a pessoa pode ter feito uma cirurgia que mexeu na questão fisiológica do corpo dela, mas ela não mudou a mente. Se a mente dessa pessoa continua uma mente de gorda, a mente vai arrumar caminhos e formas daquela pessoa continuar comendo, engordando da mesma forma. Ao invés de comer um pote de doce de leite uma vez, a pessoa vai diluir aquilo em vários potinhos, vai usar até um canudo para tomar aquilo durante o dia e ela vai voltar a engordar. Então não adianta nada tirar uma parte do estômago se a mente da pessoa não aprende a pensar como uma mente de uma pessoa magra. Isso é um exemplo para vocês entenderem que a medicação para diminuir a ansiedade, raiva, o que ela faz? Ela mexe no nosso cérebro, ela mexe no nosso sistema fisiológico. Mas se você não trata a causa na sua mente, o que faz verdadeiramente você ter aquelas emoções negativas, aquele sofrimento, nada vai adiantar a medicação. A medicação vem para anestesiar você. Volto a falar, não estou desencorajando, mas mais ainda importante do que a medicação é a própria busca do autoconhecimento, da sua autoterapia. Você tem que se conhecer, entender por que sua mente faz você sentir sempre aquele desconforto, aquele desprazer. Então, é muito importante trabalhar a sua mente para você entender o que está fazendo você sofrer tanto, certo? Tem coisas que desestressam a gente naturalmente. Por exemplo, dicas simples que eu sempre estou dando aqui para vocês. Se vocês querem desestressar em algum momento, então façam uma meditação, ou de repente rezem, façam uma oração, usem a técnica que eu sempre falo aqui para vocês da respiração. São técnicas simples, dicas rápidas para você desestressar. Mas lembre-se, se você ficar só alimentando o seu cérebro, mas não a sua mente, você não está fazendo uma coisa certa. Isso não vai te trazer benefícios a médio e longo prazo.
Então, invista na sua mente, na sua cura emocional, na sua programação mental. Isso sim vai te trazer resultados muito mais duradouros a longo prazo, certo? Muito bem. E a terceira coisa que eu falo, que vocês não façam isso, gente, não façam, porque senão isso não vai levar no bom caminho, é fugir dos problemas. Quando a gente foge dos problemas, a gente acha, a nossa mente conta uma historinha pra gente, a gente acha que por estar fugindo, o problema não está acontecendo, a gente não precisa lidar diretamente com o problema, mas isso também traz consequências muito ruins a longo prazo. Eu sempre falo, a sujeira está embaixo do tapete. Não é porque você não vê a sujeira que ela não existe. Ela existe. Você pode não querer levantar o tapete, mas a sujeira está lá. E se um dia você levantar, quanto mais tempo demorar, maior a sujeira que está embaixo do tapete. Certo? Então, fugir dos problemas, não entrar em contato com os problemas, não querer ver esses problemas, isso só traz consequências muito ruins para vocês. Mas, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas é muito doloroso, é muito difícil, como eu faço para entrar em contato com esse problema? Às vezes vou entrar em contato e não vou ter solução. Então, vamos lá. Primeira coisa, pense o que depende de você, o que está nas suas mãos, o que você pode fazer. Tudo que está nas suas mãos, foque na solução, não no problema. Porque quanto mais a gente foca no problema, mais a gente atrai coisas ruins. Aquela pessoa que vive reclamando, só focando no problema, ela está fazendo mal para ela mesma. O que é reclamar? Reclamar, da mesma forma que a gente fala, o que é reescrever? Escrever de novo. O que é reclamar? Clamar de novo, ficar clamando, ficar atraindo, chamando aquele problema. Quanto mais a gente reclama, mais a gente, na verdade, a gente está clamando, a gente está puxando para a gente aquele problema, a gente está atraindo. Então, pare de reclamar. A primeira coisa, foque na solução e não nos problemas. Se é alguma coisa, algo que está nas suas mãos, você consegue mudar, desde que você foque na solução. A sua mente vai te trazer caminhos, a sua mente vai te mostrar. Mas às vezes as pessoas perguntam, Cíntia, mas tem coisa que não está nas minhas mãos, o que eu posso fazer? Como que eu vou lidar com esse problema? Amiga, é isso. O que não tem solução, solucionado está. O problema que não está nas suas mãos, não se culpe, não se cobre, não tem solução, solucionado está. Então, o fato é o fato, o que muda é a percepção que você tem em relação ao fato. Então, se aquele problema não depende de você, então encare o fato como é isso e mude a sua percepção, tente levar da melhor forma possível. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Quando o problema não está nas suas mãos ou quando você sim pode fazer alguma coisa para trazer uma solução para aquele problema. Então, se não está nas suas mãos, mude a sua visão, mude a sua percepção. A realidade não muda, mas o seu olhar, a sua percepção, isso sim pode mudar. Porém, se é alguma coisa que está nas suas mãos, arregace as mangas e foque na solução. A sua mente vai te trazer insights, pensamentos e pare de reclamar. Quanto mais a gente reclama, mais a gente acaba atraindo aquilo para a nossa vida. Aqui também é importante a gente falar, você pode escolher 2 tipos de papéis para a sua vida. Ou você vai ser a protagonista dessa situação, ou você vai se colocar no papel de vítima. Muitas pessoas, inconscientemente, pense se é o seu caso, se colocam naquele papel de vítima. Por que comigo? Não é justo. Olha a vida de todo mundo, olhem a minha. Quanto mais você se colocar nesse papel de vítima, mais você vai se afundando nele, mais dificuldade você vai ter para sair. Então, tente mudar esse olhar. Pense, quantas coisas boas também existem na minha vida. Quanta gratidão eu tenho por muitas coisas e se coloca no papel de protagonista. Papel de protagonista é aquele papel da ação. Eu vou agir
apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos desafios, eu vou agir. Esse é o papel verdadeiro do protagonista. Por quê? O papel da vítima, ele traz duas coisas que são muito destrutivas. Primeiro, sentimento de culpa. A pessoa, quando se coloca no papel de vítima, ela começa a se sentir culpada. Pense se isso já aconteceu com você. Muitas vezes você começa a se sentir culpada. Isso está acontecendo na minha vida por conta disso, porque eu fiz isso, porque aconteceu aquilo. E quanto mais você se sentir assim, mais culpa você vai carregar e a culpa vai te paralisar cada vez mais. E a segunda coisa que acontece também, quando a gente se coloca naquele papel de vítima, pense se é o seu caso, é a falta de merecimento. Muitas vezes você, no fundo, você acha que não é merecedora de coisas boas. Se a sua mente te contar várias histórias que você não é merecedora, você não vai se permitir ter coisas boas e nem atrair coisas boas. Coisas boas, eu digo, desde coisas simples, seja merecedora de fazer uma boa refeição, de cuidar da sua saúde física, de ter um bom relacionamento, de ter um bom emprego, de ter um bom trabalho, de ter boas relações. Seja merecedora. Se você entender na sua mente mais profunda que você é merecedora disso, você vai atrair. Mas, provavelmente, se você não está atraindo nada de bom para a sua vida, porque na sua mente subconsciente você não se acha verdadeiramente merecedora. Então, olha só, as duas consequências muito ruins de se achar uma vítima. O sentimento de culpa que isso traz para você é muito grande. Isso faz muito mal. E também a falta de merecimento. Você não vai achar que é merecedora de alguma coisa boa. E quando a gente acha que a gente não merece, inconscientemente você acaba afastando. Então pense se na sua vida não estão acontecendo coisas boas em diversas áreas. Pense se você não está afastando de certa forma porque você acha que você não é merecedora. Você está se colocando no papel de vítima. Isso acontece quando a gente, na verdade, não quer encarar mesmo o problema, quando a gente foge do problema. Isso não é consciente. Mas quando a gente foge do problema, colocando a sujeira embaixo do tapete, a gente acha que a gente está sofrendo menos, mas na verdade a gente está sofrendo muito mais. Então vale a pena encarar o problema, levantar esse tapete, ver a sujeira, arregaçar a manga e pensar o que depende de mim, o que eu posso fazer, quanto protagonista dessa história eu posso ser para poder modificar essa situação. A realidade é essa, mas quanto mais eu perceber essa realidade de uma forma diferente, que eu tenho habilidades para mudar isso, você vai conseguir sim encarar de uma forma muito mais saudável. Eu garanto que você tem esses recursos, mas você precisa acreditar em você precisa acreditar que você tem esses recursos. Então, essa é a terceira coisa que você não deve fazer. Fingir que está tudo bem. Deixar a sujeira embaixo do tapete achando que é a melhor solução. Então, não faça isso, minha amiga. Então, vamos resumir quais são as 3 coisas que vocês não devem fazer se vocês querem ter uma cura emocional. Então, a primeira coisa, radicalismo longe, não sejam radicais. Não precisa mudar também da noite para o dia, isso nem é possível. Mas a dica e tarefa de hoje, seja 1% melhor a cada dia. 1% melhore as suas relações, respire, haja com mais controle, 1%, e ao longo do ano você vai ver a diferença na sua vida. Segunda coisa que você não deve fazer de jeito nenhum. A segunda coisa que você deve evitar ao máximo fazer. Cuide de você. Cuide da sua mente. Cuide o máximo que você puder da sua mente, mais ainda do que você cuida do seu cérebro, porque o seu cérebro, ele funciona bem. A gente tem um corpo perfeito, uma saúde perfeita, um cérebro perfeito que Deus nos deu. Então se preocupe em cuidar da sua mente, procurando sempre identificar
Quais são os gatilhos mentais? O que faz eu sempre ter esse padrão de comportamento? O que me faz se sentir triste? O que me faz ter aquele coração apertado? O que faz o meu coração bater demais? Então, cuide da sua mente. Mais importante do que o seu cérebro, o seu corpo, a sua saúde fisiológica, isso o seu corpo vai cuidar, mas cuide da sua mente. Então, não é para fazer o quê? Se preocupar em alimentar apenas o cérebro. Alimente e retroalimente cada vez mais a sua mente, porque lá está toda a sua programação mental. E a terceira coisa que eu falei que vocês não devem fazer é esconder a sujeira embaixo do tapete. O que isso significa? Significa não encarar o problema. Em relação a isso, encarar o problema, claro que traz dor, traz desconforto, mas vocês sabem o que eu falo sempre aqui, a gente só cresce com a dor, com o desconforto. Cada vez que a gente sente uma dor, um desconforto, isso motiva a gente a crescer mais. E toda a dor serve, não é para atrapalhar a nossa vida, mas é para fazer a gente cada vez mais se superar, se refinar, se elevar. É para isso que serve a dor. Lembre-se que eu sempre falo aqui, dor não é sofrimento. A dor é algo passageiro, que motiva, que impulsiona a gente a crescer, a se autoconhecer, a se autocurar. O sofrimento é aquela coisa crônica, o sofrimento é muito prejudicial, mas a dor, ela, em certo sentido, ela é algo bom, ela faz a gente sair da zona de conforto para a gente crescer mais e mais e mais. Então, fica aí, gente, 3 dicas do que não fazer. Radicalismo, fora. Alimentar o cérebro sem alimentar a mente, fora. Terceira, esconder a sujeira embaixo do tapete, fugir dos seus problemas, fora. Se você está fazendo alguma dessas 3 coisas, saiba que você está na direção oposta à sua autocura, ao seu autoconhecimento. Mas devagar, devagar e sempre. Se você identificou que você faz uma dessas 3 coisas ou todas, então devagar, vai eliminando essas coisas da sua vida e opte pelo caminho oposto. Hoje eu estou aqui falando de uma forma geral, mas vocês sabem que cada vez mais, em cada aula, eu dou mais dicas e mais técnicas para vocês buscarem o seu autoconhecimento. Se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, me mande aí uma mensagem. Pode ser aqui, pode ser no Instagram, me mande uma mensagem. E quanto mais vocês praticarem esses exercícios, eu garanto a vocês que vocês estão na direção certa da sua cura emocional de uma vez por todas. Então, comecem a aplicar isso a partir de agora e lembrem-se, minhas amigas, a solução está dentro de cada uma de vocês. É isso e até a próxima aula.